Jesus. Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero, no tempo que me foi dado, convidar você agora, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero ler dos versos 9 a 14. E a mensagem que quero pregar hoje tem por título: A Caminho do Milagre. Nós vamos falar sobre esse tema. 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 9. Assim diz a palavra de Deus para nós: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e então a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e vai invocar o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, então ficarei restaurado. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me nestes e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram assim: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Porquanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14 e último. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele então ficou purificado. Amém. Minha gente querida, meus irmãos aqui presentes, você que nos assiste em casa, o tema da nossa mensagem é esse: a caminho do milagre. Entre o pedido de um milagre feito através da oração e o momento do concretizar o milagre, que é a resposta de Deus, por vezes há um caminho que precisamos percorrer, e a meio a isso tudo, também decisões a serem tomadas. Quero repetir para que você entenda bem, para que você experimente tudo aquilo que foi falado aqui, pregado, que está coadunando com a mensagem que quero pregar. Entre aquele momento que você vai para o joelho, que você vai orar, que você pede a Deus o milagre, entre aquele momento que você apresenta o seu pedido a Deus através da oração, e até a resposta de Deus, que é o concretizar do milagre, por vezes há um caminho a ser percorrido, e no meio desse caminho nós precisamos tomar algumas decisões importantes, para que se cumpra os propósitos de Deus e o milagre aconteça. Nós vamos ver isso essa noite. As decisões que nós tomamos, ela pode nos levar à vitória ou ao fracasso. Guarde isso no seu coração. Não há como todas as decisões que tomamos com Deus e para com Deus, ela vai nos conduzir ao triunfo, ao experimentar o milagre, ou ao fracasso. Aqueles que desistem por achar que Deus está demorando, por exemplo, aqueles que desistem porque acham que Deus esqueceu, esses não vão experimentar o milagre, vão fracassar no seu projeto de vida. Mas aqueles que não desistem, aqueles que se mantêm firmes, aqueles que separam-se, aqueles que superam situações adversas, contrárias a respeito da resposta de oração, esses experimentarão os milagres de Deus. E pode ser que eu esteja falando essa noite com pessoas assim, irmãos em Cristo, amigos que oraram a Deus, que estão clamando por um milagre, mas por uma razão, por uma dificuldade, um obstáculo que aconteceu nesse interim,
você está desistindo, crendo que Deus esqueceu de você, crendo que você não é merecedor, de que Deus não lhe ama. Pode ser que haja pessoas assim, mas eu quero dizer que há uma solução para você, há uma palavra de Deus para o seu coração, e eu creio e espero que Deus nos use para dizer a você exatamente como você superar isso, como você olhar para isso e avançar. Mas pode ser que haja também um outro grupo de pessoas, irmãos em Cristo, famílias, amigos, que têm em meio à luta se mantido firme na oração, esperando uma resposta de Deus, enfrentando o desafio, superando limites. Pode ser que haja pessoas assim hoje, estão orando e até no início do culto pediram: Senhor, fala comigo essa noite, Senhor, há um cansaço no meu coração, mas eu estou aqui firme. Esses dois grupos de pessoas nos definem, e eu quero ver rapidamente aqui o que levou Naamã a experimentar um milagre extraordinário, o que aconteceu desde o momento que ele chegou à casa do profeta Eliseu, até o momento da resposta da cura de um homem ficar limpo. O texto diz que a sua pele ficou como do menino, ele foi renovado, ele foi restaurado. E eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, o nosso relacionamento com Deus, porque o Evangelho ele restaura, o Evangelho traz vida, o Evangelho é uma novidade para nós. O Evangelho, como sempre digo, ele não melhora, o Evangelho ele transforma pessoas. E nós vamos vejamos então o que essa história nos ensina para alcançarmos o milagre em nome do Senhor. O que Naamã precisou enfrentar, o que ele precisou passar, o que ele precisou aprender, porque o primeiro milagre que precisa acontecer é dentro de nós, para depois externarmos aquilo que Deus realizou. Por isso eu quero pedir a você que chegue um pouco mais para perto, abra a sua Bíblia, mantenha aberto, nós vamos usá-la, vamos falar dela, porque é ela que norteia as nossas vidas, em nome de Jesus. Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria, um homem extremamente respeitado, um homem admirado, e eu creio que por onde ele passava, as crianças, os menores olhavam para Naamã, o grande general, um homem conquistador, vencedor de grandes batalhas. As pessoas olhavam para ele e diziam: olha, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Era um homem extremamente admirado, respeitado. Era um homem que certamente a Bíblia diz que ele conseguiu alcançar muitas vitórias em batalhas para o seu povo. Esse era Naamã, o grande general Naamã. E eu fico imaginando a postura, a influência desse homem Naamã. Mas o texto que lemos diz que certo dia Naamã contraiu uma lepra. E a lepra naquela época era uma doença incurável, não havia cura. Naamã estava condenado à morte, ao fracasso, à tristeza, e não só ele, mas toda a sua família. E alguns historiadores bíblicos dizem que quando Naamã tirava aquela farda, a sua indumentária militar, e ele se revelava um homem fragilizado, cheio de tumores, sofrendo, e só a sua família o conhecia. E quantos de nós, às vezes, semelhantemente, nós estamos sorrindo por fora, há uma alegria estampada, mas dentro de cada um de nós há uma tristeza, há uma dor, há uma amargura na alma, há feridas, e a gente fica se escondendo. Mas o texto diz, a história diz, depois você pode ler todo o capítulo 5, mas eu estou trazendo aqui o pano de fundo da história para nós. Diz que Naamã um dia chega em casa, e então a sua esposa aproxima-se dele e diz: olha, há uma menina aqui, uma serva do Senhor. E essa menina ficou sabendo da história de Naamã, ela era escrava lá no palácio, e ela vai dizer uma frase que vai mudar a vida de Naamã, vai dizer: se Naamã soubesse, se o meu Senhor soubesse, que lá em Samaria há um profeta chamado Eliseu, um homem de Deus, que pode curá-lo, que pode restaurar a sua saúde,
Há um profeta em Samaria chamado Eliseu que poderia curá-lo. Naamã recebe aquela palavra. Naamã possivelmente relutou, mas ele ouviu aquela palavra de uma menina escrava que conhecia Deus. Naamã então, diz a história que lemos a partir do versículo 9, que Naamã vai até a casa do profeta. Ele prepara uma comitiva, ele se prepara, ele pega a carta com o seu rei, ele viabiliza tudo. Então ele chega lá na casa do profeta, bate na porta, grita pelo profeta, e eu fico imaginando a cena, queridos pastores, irmãos aqui presentes, você que nos assiste, Naamã de frente da casa do profeta, e o texto diz que ele fica todo orgulhoso no seu cavalo, na sua carruagem, os soldados à volta, um carro com presentes, com ouro, com peças de roupas caras, para ofertar ao profeta, e ele então manda chamar o profeta. E aí eu quero conjecturar aqui, o profeta olha da porta, abre assim, o profeta já tinha recebido a notícia que Naamã viria. Aliás, o profeta fala assim para o rei: manda Naamã vir até mim, pode deixar comigo que eu vou resolver essa situação. E ele olha assim e manda um mensageiro dizer para Naamã: ó, diz para aquele general, está lá, Naamã, para ele ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. O texto diz que Naamã fica indignado, ele não estava acostumado a ser tratado assim. Ele fica indignado e fala: poxa, mas eu pensei que eu chegando aqui, eu sou o grande Naamã, general do rei da Síria. Eu pensei que ele ia chegar aqui, o profeta ia vir, ia me referenciar, afinal eu sou alguém que influencia, que ele fosse invocar o Deus de Israel, ia passar a mão sobre a ferida e ia ficar curado. O texto diz que ele sai indignado, e fica revoltado, e fica chateado, porque aquilo que ele planejou saiu ao seu controle. E Deus faz assim, Deus por vezes vai tirar da minha e da sua mão aquilo que achamos que estamos no controle, para nos revelar que quem está no controle das nossas vidas é o Senhor e não nós mesmos. Mas o texto termina no verso 14 dizendo que ele então resolve, ele ouve lá os seus servos e vai se banhar no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio barrento, não era um rio agradável, ao ponto dele comparar com os rios que tinha lá na sua terra, lá em Damasco. Ele fala: poxa, mas eu saí da minha terra, onde os rios são limpos, águas cristalinas, frescas, para mim banhar eu não poderia, o profeta não poderia mandar eu fazer isso lá mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo aqui. Mas preste atenção, irmãos, Naamã precisou se despir da sua farda, precisou permitir que os que estavam à sua volta olhassem a fragilidade daquele homem, que era um exemplo, um homem tremendamente admirado, e submeter-se às águas do Rio Jordão, as águas barrentas daquele rio. Mas o que levou o grande general Naamã a alcançar essa cura, a experimentar o milagre de Deus, o que o levou a voltar para casa agora, renovado, com uma pele? Olha o que diz o texto, deixa eu ler para você o versículo 14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Olha o que aconteceu: e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. O camarada voltou novinho, plástica de Deus, rejuvenesceu, sua pele limpa. Mas o que levou Naamã a experimentar o concretizar do seu milagre? E quais foram as atitudes que ele precisou tomar nesse interim, da chegada lá na casa do profeta, até o Rio Jordão experimentar a cura? Eu quero tirar algumas lições, e que eu penso e creio, que se nós hoje tomarmos esse posicionamento, certamente Deus vai nos honrar, por causa da sua graça, das suas misericórdias e do seu poder. Primeiro, versículo 9,
Diz assim: e veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo: lava-te 7 vezes no Jordão, e só assim a tua carne ficará limpa. Primeira lição: vença o seu próprio orgulho. Naamã precisou vencer o seu próprio orgulho. O verso seguinte, o verso 11, diz que Naamã ficou indignado. Ele não gostou da palavra, verso 11, porém Naamã ficou indignado. Deus estava trabalhando no caráter de Naamã. Naamã precisou esvaziar-se do seu orgulho, da sua vaidade própria. Se nós quisermos experimentar os milagres do Senhor, a ação de Deus, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Naamã, em primeiro lugar, ele precisou vencer o seu próprio orgulho. O texto diz que ele ficou indignado com a palavra do profeta. Mas olha o que diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Se isso não é uma receita de Deus para nós, diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração pode nos enganar. Às vezes nós somos enganados por nós mesmos. Mas pastor, se eu hoje abrir o meu coração aqui, as pessoas não vão me olhar da mesma maneira que olhavam antes. Mas para experimentarmos o milagre, nós precisamos nos despir do orgulho, do nosso posicionamento. Deus estava trabalhando na vida daquele homem, e a primeira coisa que ele precisou aprender, que para experimentar os milagres de Deus, ele precisava reconhecer, chegar diante de Deus sem orgulho nenhum, sem pompa nenhuma. Vença o seu próprio orgulho. Talvez para que o milagre aconteça, para restaurar a sua vida, a sua família, é você pedindo perdão. Mas pastor, eu estou certo, é o meu filho que está errado, é a minha esposa que está errado, é o meu pastor que está errado. Não, é a minha igreja. Não, Deus está chamando você hoje para que você vença esse obstáculo, e você diga para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor tire de mim essa vaidade, esse orgulho. Naamã possivelmente deve ter pensado, quando ouviu do profeta, aliás, o profeta nem o recebeu, ele deve ter pensado: o que meus soldados vão falar de mim? O camarada nem me respondeu, nem me atendeu. Naquele momento ali, o orgulho de Naamã foi tocado. E às vezes o que pode nos impedir, às vezes, é uma posição social, é confiar no seu próprio braço, é confiar na sua influência. E nós, todos nós, a começar por mim, nós corremos o risco às vezes de tropeçarmos no nosso próprio orgulho, na nossa vaidade humana. Mas Deus nos conhece, e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Guarde isso, irmãos. A posição ou o momento em que vivemos pode nos influenciar e levar ao fracasso. Vou repetir. Às vezes a posição em que nós estamos, a influência que temos, pelo momento em que estamos vivendo, pode nos levar ao fracasso. Nós precisamos hoje dizer para Deus: eu estou aqui humildemente, me despindo de tudo aquilo que possa impedir o teu agir, reconhecendo que o meu coração é enganoso. Nós lemos aqui, citei aqui Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É por isso que nós precisamos alinhar a nossa vontade
com a vontade de Deus. Às vezes tem um processo. Naamã passa pelo primeiro processo: vencer o seu próprio orgulho, se despir da sua vaidade, da sua pompa. Grande general Naamã, conquistador de grandes batalhas, admirado, aplaudido, condecorado com várias medalhas. Mas ele precisou passar por isso. Segundo, você quer experimentar um milagre? Você está no caminho do milagre? Vamos orar, vamos buscarmos o milagre. Segunda coisa, versículo 11, na parte final. Vou ler todo, mas para nós a parte final. Porém Naamã ficou muito indignado, e ele saiu dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente o profeta sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e eu ficarei curado da lepra. Sabe o que eu aprendo aqui? Não decida pelo seu milagre esperando por outros, mas espere em Deus. O que Naamã fez? Naamã planejou tudo, esperando que o profeta fizesse assim, assim, assado. O texto que li na parte final diz assim, nós lemos aqui no versículo 11: certamente, ele veio pelo caminho falando, o profeta vai sair de lá, ele vai fazer aquela festa, o grande general Naamã vai impor as mãos, vai invocar em nome do Deus de Israel, e eu vou ficar curado. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda lição, a caminho de um milagre: nunca fique esperando pelos outros, mas espere em Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica esperando que alguém faça alguma coisa. Senhor, tem que ser dessa maneira aí, do jeito que eu quero. O Senhor vai usar fulano. Se não for fulano, eu não aceito. Não espere pelos outros, mas sim em Deus. O versículo final, a parte final do versículo 11, Naamã esperava ser atendido pelo profeta Eliseu do jeito dele. Querido, olhe para cá, nem sempre Deus vai fazer do jeito que você quer, e na maioria das vezes Ele não faz. Ele vai usar quem você não quer para te abençoar. Ele vai usar os métodos dele mesmo, próprio dele mesmo. Deus é perito em fazer isso, em nos surpreender. Por isso não fique esperando pelos outros, espere em Deus. Até porque talvez você fique esperando por alguém, e esse alguém vai falhar com você, não vai ser do jeito que você planejou, mas será do jeito de Deus. Então espere nele, espere por ele, em nome de Jesus. Há pessoas assim, que dizem: o pastor não veio me visitar, o pastor esqueceu, a minha esposa não esqueceu, meu filho, meu patrão não reconhece o meu trabalho. Irmãos, amigos, espere em Deus, não espere pelos outros. Deus vai te atender, mas você precisa aprender isso. Naamã aprendeu a sua segunda lição. Deus não vai fazer do jeito que Naamã queria. Ele estava esperando pelo profeta. Ele planejou, ele veio pelo caminho pensando: quando eu chegar lá, o profeta vai fazer assim. E Deus disse assim: não é o profeta que faz, quem faz sou eu através do profeta. E não foi nada disso. O texto diz que Naamã ficou indignado, porque ele estava esperando pelos outros e não em Deus. Sabe o que levou Naamã a experimentar o milagre? Ele precisou aprender a esperar no agir de Deus. E às vezes o agir de Deus passa pelo tempo, passa pela experiência, passa pela transformação da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que diz a palavra de Deus para nós? Você vai ver que eu estou citando a Bíblia para você aqui. Provérbio capítulo 16, versículo 1, preste atenção, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. Você pode até planejar, foi o que Naamã fez, preparou. Provérbios capítulo 16, versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É Ele que vai fazer. Você está esperando por Ele? Você está esperando por um milagre? Você crê mesmo nisso? Você deseja isso de todo o seu coração? Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso: esvaziar-se de si mesmo, do seu próprio orgulho. Segundo, espere em Deus e não espere pelos outros. Às vezes nós colocamos a nossa fé nas pessoas e não em Deus. Deus é Deus de revelação, Deus de poder. Ele é que vai tratar com você, em nome de Jesus. Terceiro,
que eu aprendo aqui? Versículo 10, olha o que diz o versículo 10. Então Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo, presta atenção, irmão, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e só assim a tua carne tornará e ficarás purificado. Sabe o que eu aprendo aqui? Terceiro, aquele que está a caminho do milagre. Terceiro conselho, não tenha medo de assumir riscos, obedeça a palavra do Senhor. Não tenha medo de correr riscos, obedeça a palavra de Deus. Isso que o profeta estava falando para Eliseu. O profeta Eliseu dizendo para Naamã. Naamã estava desconsiderando a receita do profeta. Lave-se lá no Rio Jordão, um rio barrento, aos seus olhos desqualificados da água, e ele vai comparar com os rios lá da sua cidade, lá de Damasco. Ele vai falar, poxa, mas lá tem tantas águas boas, purificadoras, frescas, e eu vou me banhar nesse rio barrento, cheio de lama. Irmãos, quem está a caminho de um milagre, que quer uma restauração, não pode ter medo de correr riscos, não pode ter medo, não tenha medo de assumir riscos, mas obedeça a palavra, sim, porque quem está a caminho de um milagre, precisa assumir compromissos com Deus, e às vezes isso nos leva a nos correr riscos, aparentemente riscos, de alguém rir de você, mas você vai orar. Você agora em casa, você que está em casa, quando nós terminarmos, vamos orar por você. Você vai orar com o pastor pela televisão, pela internet. Alguém vai debochar de você, porque amanhã você vai dizer, olha só, eu estou entregando a minha vida a Jesus, e vão caçoar de você. Assumir riscos, sim, aparentemente riscos, mas acima de tudo não tenha medo. Se Deus está chamando você, está mandando você deixar algo, entregar algo, faça isso, mas obedeça a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O Rio Jordão tinha suas águas barrentas, e parecia loucura, pare e pense comigo aqui, irmão, parecia loucura um leproso, cheio de tumores, de feridas, banhar-se naquelas águas. Chega para cá um pouquinho, você vai concordar comigo aqui. Imagine bem, irmão, vamos nos colocar no lugar de Naamã, você com machucado na pele aí, inflamado, você teria coragem de enfiar a mão num lugar barrento lá? Se o profeta dissesse para você, vai lá, enfia a tua mão lá, você fala, peraí pastor, o senhor está pedindo demais. Mas às vezes, aplicando na nossa vida espiritual, nós não devemos ter medo de assumir riscos, mas obedecer a palavra de Deus. Deus estava ensinando a Naamã, Naamã, o que eu vou fazer na tua vida não depende da situação, não depende do material, o milagre sou eu que faço, porque tudo está sobre o meu comando. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Carta de Tiago, meio irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: o homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? O camarada que tem um coração duvidoso, não sei se eu vou orar, não sei se eu peço perdão, não sei se eu concordo com a palavra. Um homem com coração duvidoso, ele é inconstante no seu caminho. O Senhor estava trabalhando na vida de Naamã. Naamã, você não pode ser inconstante não, filho. Se você saiu da tua terra para experimentar o milagre da restauração, se o profeta está falando em nome do Deus de Israel, pode obedecer. Meu querido, se o Espírito Santo está falando no seu coração essa noite, obedeça. Tenha medo não. Mas pastor, vou ter que liberar perdão? Sim, libera. Pastor, vou ter que mudar o meu estilo de vida? Sim, mude o seu estilo de vida. Mas pastor, hoje eu preciso fazer uma entrega. Faça aquilo que Deus está falando no seu coração. Não tenha medo, assuma os riscos aparentes, mas obedeça a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a viver pela palavra. A palavra é que norteia a vida do crente, é a palavra que nos conduzirá ao milagre, a uma resposta de Deus. Aleluia. Já estou caminhando para o final. A quarta lição que eu aprendo, a caminho de um milagre, que Naamã experimentou, versículo 14,
que diz assim: então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou completamente purificado. Sabe o que eu aprendo aqui? Agora você vai dar um pulo na sua cadeira aí. Não se assuste. Mas o verso 14 me ensina a seguinte lição: não espere que Deus faça tudo. Comprometa-se com Deus. Pastor, é isso? Sim. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça tudo. Deus, se o Senhor está falando comigo, tem que cair aqui um raio na minha frente. Deus não vai fazer tudo sempre. O que você precisa fazer, você vai ter que fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Mas na maioria das vezes, nos milagres de Jesus perguntava: o que você quer que eu faça? Você crê? Eu creio, então eu vou fazer. Isso me faz lembrar a história de um homem, moço, estava passeando na sua lancha, seu barco, e houve um acidente em alto mar, e ele ficou ilhado, preso numa ilha. O barco explodiu, ele ficou sozinho na ilha. Ele era crente, servo de Deus, e naquele primeiro momento ele assustou-se, apavorou-se, mas ele resolveu orar, e ele passou uma madrugada orando: Deus, eu sou teu servo, por favor, me salve aqui, Deus, só o Senhor pode me salvar, eu creio, eu tenho fé para isso. Aí ele dormiu. Naquela madrugada, bem cedinho, já amanhecendo o dia, disse que um navio lá longe começou a tocar aquela buzina dele. Ele olhou, o navio estava lá, ele olhou, e o navio foi embora. Ele continuou orando. Passou mais um tempo, ele orou: Deus, me salva, eu creio que o Senhor pode fazer, Deus é todo poderoso, eu sou teu servo. E passou um helicóptero sobrevoando a ilha, e ele ficou olhando para o helicóptero voando, e alguém acenando, e ele olhando, acenava também e tal, e o helicóptero foi embora. Aconteceu que aquele moço morreu, ficou ali, sem alimento, sozinho, no frio, e ele morreu. Isso é uma história com E. E quando ele chegou no céu, ele falou: pô, Senhor, clamei tanto para o Senhor me salvar, fui fiel, acabei morrendo. E Deus falou: pô, eu ouvi sua oração e respondi, eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero para salvar, você não quis, poxa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Senhor poderia curá-lo, como ele falou no início, passar a mão? Pode. Eu posso orar agora mesmo e Deus trazer uma cura para você? Pode acontecer. Mas Deus vai fazer do jeito dele. E se Ele quiser mexer com os teus brilhos e mudar a sua vida, você vai precisar comprometer-se. Não espere que Deus faça tudo. Comprometa-se com o Senhor. Naamã precisou mergulhar 7 vezes, como o profeta falou. O que você precisa fazer, que Deus falou para você fazer, Ele não vai fazer. Mas aquilo que você não puder fazer, aquilo que lhe for impossível, Deus fará por você. Deus move céus e terra para abençoar o seu servo. Ele faz isso, eu creio que Ele faz. Mas aquilo que eu posso fazer, se eu posso orar, se eu posso vir no culto, se eu posso clamar, se eu posso ser um agente promovedor de bênção do meu lar, Deus vai me usar, Deus vai me fazer bênção para as outras pessoas, mas eu preciso me comprometer. Naamã precisou comprometer-se com Deus e entender que a parte dele era se submeter à vontade de Deus. Você precisa de perdão hoje? Submeta-se à palavra de Deus, clame pelo sangue de Jesus, busque o Senhor, clame por Ele. Nós estamos vivendo agora um momento tão difícil, na humanidade inteira, há desespero, há pessoas perdidas, mas nós precisamos continuar clamando. Qual é a missão da igreja? Orar, é esperar, é confiar.
nós vamos esmorecer? Não, claro que não. Aí Deus virá. Em nome de Jesus, nós vamos experimentar isso. A quinta atitude que eu aprendo, a caminho de um milagre, o texto termina dizendo que Naamã volta para casa agora, novo em folha, restaurado. E aí eu quero imaginar aqui, conjecturar Naamã voltando agora. Agora, sem aquele orgulho humano, mas com a felicidade da salvação na sua vida. Ele pode agora abraçar os seus entes, sua família. Ele agora volta glorificando Deus de Israel. Ele volta agora completamente recuperado e salvo. Tudo isso pode acontecer na sua vida hoje. Você pode alcançar o perdão por seus pecados. Você pode se livrar de um vício hoje. Você pode se livrar da mentira. Você pode se livrar de tantas coisas hoje. Mas o que você precisa fazer é vir a Jesus. É você ouvir a voz do Espírito. E uma vez ouvindo a voz do Espírito, dizer: Senhor, eu estou aqui hoje. Eu compreendi. E a tua graça é irresistível. Eu não consigo mais viver dessa maneira. Mas sabe qual foi a última coisa que eu aprendo com essa história de Naamã, caminho de um milagre? Finalmente o versículo 13 diz assim: então chegaram a Naamã os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura o senhor não ia fazer? Se ele te mandasse fazer uma grande coisa, o senhor não ia fazer? Se fosse algo difícil, o senhor não veio aqui para isso? Nós não estamos aqui com o senhor, apoiando o senhor na comitiva. Se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa assim extraordinária, difícil, o senhor não ia fazer? E o texto diz: o senhor não faria? Quanto mais está dizendo o profeta: lava-te e ficará purificado. Algo simples, não é algo tão impossível, tão difícil, está no teu alcance. Por isso que eu falei, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Olha o que aconteceu, os servos, os soldados, companheiro de Naamã, da comitiva de Naamã, vai dizer para Naamã: isso é fácil, isso está dentro da sua capacidade. Será que você não pode se submeter? Você já está aqui, você está na cara do gol, você está pronto para experimentar um milagre. Não é mais fácil? Mergulha no rio, obedece a voz do profeta. E aí eu aprendo uma última lição, Deus trabalhando na vida desse homem a caminho de um milagre, e aí Deus vai concretizar o milagre. Eu aprendo a seguinte lição: nunca decida pela fé e não somente pela vontade. Naamã chegou na casa do profeta com uma vontade de ser curado, mas ele precisou ir além da vontade, era usar a fé. Fé é obedecer a palavra de Deus, fé é submeter-se à vontade do Senhor. Ah, irmãos, queridos, quantas pessoas eu conheço que têm até vontade de mudar de vida, mas falta fé. A fé, olha a definição: a vontade é uma força presente em todos nós, mas ela pode ser parada pelas dificuldades. A vontade faz isso. Todos nós temos na nossa natureza a vontade de crescer, de avançar, de vencer, de lutar, de progredir. Mas a vontade, ela pode ser parada por uma dificuldade. Quantas pessoas param porque está só na vontade? Naamã chegou à casa do profeta com a vontade de ser curado, com a vontade de experimentar a libertação, mas ele precisava vencer a vontade e usar a fé. Por isso que os seus companheiros vão dizer: poxa, usa a fé, agora é fé. Irmãos, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé em Deus. Não vem de nós, para que a gente não fique orgulhoso, para que ninguém se glorie. Você precisa de milagre? Você quer salvação? Você quer vida eterna? Quer perdão? É pela fé. Você está vendo Jesus aí? Não está, nem eu estou, mas você pode senti-lo. Isso é fé. Então decida hoje pela fé e não somente pela vontade. Eu estou lhe convidando hoje a dar um passo à frente. Estou convidando você hoje a um degrau acima. Saia do campo da vontade
e entre no campo da fé, porque a fé, ela ultrapassa as impossibilidades, ela é diferente da vontade. A vontade não, a vontade ela pode ser bloqueada por uma dificuldade, mas a fé não. A fé, ela ultrapassa as impossibilidades. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé, é a fé que nos mantém, a fé em Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, o Filho de Deus, Senhor da igreja, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família. E eu quero orar por você e com você para encerrarmos esse culto aqui. Mas eu quero convidar você hoje a uma decisão muito séria com o Senhor. Eu queria que o nosso Além da Canção viesse aqui para nos ajudar com um cântico para esse momento. E você que está aí do outro lado nos assistindo, você que está aqui no santuário, que precisa de um milagre, decida pela fé hoje, não pela vontade, porque a fé, ela ultrapassa as impossibilidades. Eu quero terminar citando o que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e ele é quem recompensa aqueles que o buscam. Amém. Por isso, irmãos, eu quero orar por você hoje e com você. Quem sabe o que você precisa hoje é esvaziar-se da sua roupa espiritual que te mantém preso no orgulho. Eu não preciso de Deus, isso é um orgulho. Quem sabe o que você precisa hoje? Você ficou a vida inteira esperando pelos outros, apoiando-se na fé de outros. Estou convidando você hoje a esperar em Deus. Estou convidando você hoje a assumir possíveis riscos, mas obedecer a palavra. Fica com medo não. Se você hoje vai ter que romper com aquele relacionamento que está errado, se hoje você vai ter que pedir perdão, se hoje você vai precisar dizer que precisa do socorro de Deus, assuma riscos. Talvez você nunca chorou. Chorar não é coisa de homem não, é sim, irmão. Na presença de Deus, a gente chora. Talvez o que você precisa hoje é aproximar-se de Jesus hoje e assumir riscos, mas obedecer a palavra. Quem sabe hoje o que você precisa é dizer: Senhor, eu tenho esperado que o Senhor faça tudo, mas hoje a tua palavra está me chamando a me comprometer-se com o Senhor. E finalmente, o que você precisa fazer hoje é decidir pela fé e não pela vontade, porque a vontade ela pode ser bloqueada, pode ser parada, mas a fé ela vence o impossível. Vamos adorar a Deus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu
Vamos orar ao Senhor. Deus de poder e glória, Senhor de toda honra e glória, Deus de milagres, Yahvé, Senhor dos senhores, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, na tua bendita presença, clamando por uma intervenção dos céus, em nome do Senhor Jesus, para que haja um milagre acontecendo agora, na vida, na família de cada irmão, de cada amigo que está conosco, ó Deus, em nome de Jesus, para que saiamos do campo da vontade, Senhor, e adentramos o campo da fé, Senhor Deus, dando vidas em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Deus do impossível, Deus do sobrenatural, é a Ti que clamamos, é a Ti que oramos, é a Ti que suplicamos, porque cremos na Tua palavra. Nos limpa da lepra espiritual, que nos afasta, ó Deus, dos nossos familiares. Nos livra e livra a todos, ó Deus, de vício, de mentira, de engano, de uma religiosidade fria. Em nome do Senhor, toca agora naqueles que precisam, que creem, que se aproximaram de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por Tua presença aqui e sobre as nossas vidas. Abençoe os pastores aqui, pastor Luiz Cláudio, João Gilberto, nosso Além da Canção, e todos. Abençoe os que estão em casa, Deus. Obrigado por essa noite. E que seja uma noite de milagres, uma noite de comprometimento, uma noite de assumirmos risco aos olhos desse mundo, mas confiarmos, obedecendo a Tua palavra, ainda que tenhamos que pagar um preço, mas que voltemos a ser o povo da Bíblia, reconhecido, ungido pelo Senhor, para que a luz do Senhor outra vez brilhe, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus eu oro. Eu abençoo aqueles que estão agora rendendo-se a Ti, e que experimente o Teu milagre de salvação, de libertação, de restauração, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Minha gente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, a sua família, em nome de Jesus. E eu espero você aqui domingo pela manhã, no culto presencial, 10 da manhã, e também às 19 horas, em nome de Jesus. Se você puder, estender suas mãos assim, nós vamos terminar impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, e as doces e eternas consolações por parte do Espírito Santo da promessa, seja com todos vós, e de igual forma com todo arraial de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.